Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no Fel Imprensa. Vamos falar um pouco sobre esse jogo de ontem do Corinthians, mais um capítulo nesse deserto que é o clube nos últimos anos, né? A gente vê a dificuldade que o Corinthians tem de sair dessa areia movediça que o cerca, parece que é um deserto de ideias dentro de campo, um deserto de expectativas fora de campo, um deserto na relação torcida e jogadores, a própria torcida parece estar entrando cada vez mais em conflito consigo mesma, opiniões muito divergentes e cada vez debates mais bélicos entre tudo que cerca o Corinthians, né? Tudo está muito polarizado hoje. Vamos falar um pouco sobre isso, mas principalmente sobre o jogo de ontem entre Corinthians e São Paulo, lá no Morumbi. 2-0 para o São Paulo, mas que poderia tranquilamente ter sido 4, 5, uma goleada para poder entrar nos livros de história. E eu nem digo isso pela qualidade do time do São Paulo, tá? Eu acho que o Corinthians podia muito bem ter batido de frente com esse time do São Paulo. Eu acho o time do Corinthians no 11 contra 11 ali, se pegar tudo que tem de melhor, eu acho que é um time muito parecido, se não melhor do que o time do São Paulo. Só que o que mudou ontem foi a postura, né? Postura do treinador, postura dos jogadores, e parece que isso é o que mais pesou para uma vergonha que o Corinthians passou ontem, uma vergonha absoluta e que a gente não vê muita projeção de mudar nos próximos tempos, tá bom? Bom, vamos começar então falando do jogo de ontem. O Corinthians começou o jogo num 4-4-2, o São Paulo num 3-5-2, e a expectativa era justamente de que o Corinthians conseguisse trocar passes num meio de campo um pouco esvaziado do São Paulo, né? São Paulo veio ali no meio de campo com Marcos Antônio, Bobadilha e Oscar. Parecia ali que o Corinthians ia ter espaço para poder tabelar, porque nem o Oscar nem o Bobadilha são jogadores de muita intensidade. O Marcos Antônio tinha grande chance de ficar sobrecarregado. Só que o Corinthians ele não conseguia nem roubar a bola do time do São Paulo para poder conseguir trocar esses passes, né? O São Paulo fazia uma pressão muito boa ali com a dupla de ataque, né? Luciano e André Silva correndo muito. Os dois alas do São Paulo jogaram muito bem, tanto o Wendel quanto o Cedric conseguiram pressionar e conseguiram deixar os dos laterais do Corinthians confuso. Parecia realmente que teve um desencaixe ali na expectativa do Dorival. Não sei se ele esperava que o Crespo não fosse entrar com três zagueiros, o que ele planejou, mas o São Paulo superou o Corinthians em tudo, em intensidade, em qualidade tática, em qualidade técnica, e aí não poderia ser diferente o resultado do que a gente viu ontem, né? O jogo ele começou até que relativamente aberto, o Corinthians ele conseguiu criar uma chance muito boa com um belo passe do Memphis para o Romero, e o São Paulo ele tentava chegar, mas a zaga do Corinthians parecia fazer um começo de jogo bom assim, né? O André Ramalho e o Kaká rebatendo muitas bolas, conseguindo afastar o perigo ali, desarmando, mesmo quando parecia ser o último momento assim antes do São Paulo dar o passe. E o que faltava pro São Paulo era justamente isso, né? Faltava esse último passe para poder furar a defesa do Corinthians e conseguir deixar cara a cara com o goleiro. E curiosamente, esse último passe, esse passe final, esse passe para finalização, ele veio num momento em que o Oscar já não estava mais em campo. O Oscar saiu de campo machucado e esse último passe veio num erro defensivo do Corinthians. O André Ramalho ele sobe para poder dar o combate, né? Se eu não me engano, ele vai dar o combate ali no André Silva. E aí deixa um latifúndio ali entre ele, o José Martinez, o Félix Torres, a gente nem sabe onde estava no lance. E aí esse passe nas costas do Ramalho faz com que o Luciano tenha espaço para poder atacar ali esse vazio e chutar de esquerda para poder abrir o jogo, o placar contra o São Paulo, contra o Corinthians, perdão. E logo em sequência, 2, 3 minutos depois, o São Paulo também tem mais uma bola sobrada ali que consegue fazer o segundo gol também com o Luciano. A partir daí o Corinthians se perde completamente do jogo, o Memphis ele se desliga, eu vejo o Corinthians parece estar nas cordas totalmente, ali parecia que só queria que acabasse o jogo logo para não ter nenhum risco de humilhação, sabe? Em nenhum momento o Corinthians demonstrou que teria a possibilidade de se ter alguma reviravolta ali, de conseguir reagir, de conseguir pressionar o São Paulo. Eu não senti em nenhum momento que o Corinthians conseguiu colocar qualquer tipo de medo ali no São Paulo, qualquer tipo de receio. O São Paulo pareceu muito tranquilo, sabe? Parecia que o São Paulo estava jogando ali em ritmo de. Parece que o São Paulo até se assustou com a facilidade que teve para poder fazer os dois gols no Corinthians e aí a partir daí reduziu um pouco o ritmo, né? Eu acho que a torcida do São Paulo, via inclusive alguns torcedores falando que o São Paulo poderia ter aproveitado para poder aumentar a intensidade, golear o Corinthians e
ganhar uma atração maior no campeonato. E eu particularmente vi algo parecido, assim, sabe? Eu acho que o São Paulo, ele, se tivesse forçado um pouco mais, teria tido mais êxito ali contra a torcida, contra os jogadores do Corinthians ali, contra esse time do Corinthians que estava extremamente desorganizado, extremamente desajustado. É, sobre o jogo, eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar de aspectos táticos, assim, do jogo como um todo. Eu acho que foi um jogo ruim do Dorival. Eu comentei no Twitter que o Bidon ele ia ser muito importante pro jogo de ontem, porque era ele quem iria ditar esse ritmo, né, do meio campo e tal. Só que quem eu não esperava que fosse ser tão importante seriam os laterais. E a gente teve um jogo mediano para ruim do Bidu e um jogo terrível do Félix Torres. O Félix Torres, ele. A impressão que eu tive, né, assistindo o jogo é que nada que o Félix Torres tentou ontem deu certo. Ele tentou driblar, tentou passar, tentou afastar a bola, ele tentou chegar no corpo, tentou dividir, tentou cercar e nada que ele tentava dava certo, sabe? Parecia que o Wendel, que entrou inclusive nos últimos minutos antes da partida começar como titular de São Paulo, ele ganhou tudo que ele tentou pra cima do Félix Torres. O Félix Torres ele errava na recomposição, errava na hora da fase de ataque, ele errava no ataque estático para poder defender as costas dele, ele dava muito, muito, muito espaço. E eu achei assim, um jogo muito ruim do Félix Torres que mostra mais uma vez o quão curto é esse elenco do Corinthians, né? Só um momento. O Corinthians ele tem ali como a principal opção para a lateral direita o Mateuzinho, e o Mateuzinho num jogo que ele ficou de fora, né, que ele ficou suspenso, o Corinthians precisou recorrer ao Félix Torres na lateral direita porque não conta com o Léo Maná, não tem mais ninguém na base ali que possa ser esse expoente para lateral direita, né? A gente tem o Jacaré que subiu, agradou o Ramon e desapareceu, ninguém nunca mais falou nada sobre ele. Tem o Caipira que ele parece que nunca conseguiu dar esse grande salto, sabe, da base pro profissional, então eu pelo menos não conto muito com ele. Eu acho que inclusive a torcida do Corinthians precisa se policiar com relação às expectativas que cria sobre a base. Eu não acho que todo moleque que vem de lá seja bagre e qualquer um que seja melhor para pagar Alex Santana, Charles da vida, né? Mas também não é como se a gente pudesse esperar que todo jogador que sai de lá tenha que ser o Roberto Carlos, o Cafu, seja o Ronaldo Fenômeno, sabe? E eu vou falar um pouco mais sobre isso a partir do momento que a gente falar do Guinegão. Eu acho que de aspectos individuais da defesa era isso. Eu, novamente, acho que foi um jogo terrível do Dorival também como aspecto tático. O Corinthians ele precisava ter tido mais intensidade. O Corinthians correu muito errado no jogo de ontem. A gente via em diversos momentos que o São Paulo parecia estar com dois jogadores a mais. O Corinthians ele falhou nessa transição para poder acompanhar os alas do São Paulo. Ele falhou no meio de campo para poder pegar esses jogadores ali quando o Luciano baixava para poder receber essa bola, quando o Marcos Antônio e o Bobadilha eles conseguiam tabelar ali com muita tranquilidade, sem ser incomodados, sabe? Eu acho que o Corinthians ele falhou na pressão, falhou na recomposição e também falhou na defesa com um ataque estático, né? Que é aquele ataque quando o São Paulo troca passes de um lado para o outro, conseguia ali rodar essa bola em frente à área do Corinthians, e o Corinthians ele tinha dificuldade de se defender até nessas questões, né? Que seria na realidade uma defesa um pouco mais fácil, que é você postar ali os seus zagueiros e rebater com toda e qualquer bola que venha pela frente. Até nisso o Corinthians tinha as dificuldades nesse ataque estático, né? Eu agora vou falar um pouco mais sobre essa questão de fins de ciclo. Parece que a gente está falando muito de fins de ciclo do Dorival, fins de ciclo do Memphis e vale a pena a gente falar disso, né? Não sei exatamente o que esperar dessas próximas semanas do Corinthians. Eu acho que eu, nesse momento, se eu tivesse a caneta, eu não demitiria o Dorival, mas não seria por convicção. Não tenho nenhuma convicção com relação ao trabalho do Dorival, não acredito que ele seja a melhor opção hoje em dia, mas eu acho que é mais pelas consequências que uma demissão do Dorival geraria, sabe? A busca por um novo treinador, o estresse com relação à implementação do estilo de jogo, e aí não sabe se dá certo, não sabe se falta tempo para poder trabalhar, e você perde elenco nessa daí, você gasta dinheiro, a multa do Dorival é muito alta. Algumas fontes falam que é para lá de 20 milhões de reais a multa do Dorival. Algumas falam de até 30 milhões de reais. Então, e o Corinthians essa semana estava sendo expulso ao ridículo pelo presidente do Cuiabá por não ter dinheiro para pagar o CNRD, né? Que é justamente as parcelas desse acordo para poder pagar as dívidas que tem com o Cuiabá. Então, assim, demitir o Dorival nesse momento faz sentido? Para algumas pessoas talvez sim, porque ele faz um trabalho ruim. A gente hoje pode afirmar realmente que o trabalho do Dorival é ruim, mas contabilmente, pensando até em futuro esportivo, diante de todas as dificuldades que o Corinthians tem hoje,
o que traria de bom nessa demissão do Dorival? Traria um ar fresco, poderia trazer ali algum treinador que faça milagre, mas qual é a probabilidade, né? Qual é a chance de você achar ali algum nome no mercado que vai chegar, vai arrumar a casa e aí do nada o Corinthians vai engatar 10 vitórias seguidas igual fez ano passado? É muito difícil você conseguir fazer isso e ainda mais lidando com um pouco de dinheiro que tem. O Corinthians não tem dinheiro nem para poder trazer reforços que estão livres no mercado, né? Tá precisando se desfazer de mais jogadores para poder trazer nomes como o Carlos Vinícius, que é um atacante que está livre no mercado e que na teoria chegaria sem custos. Então, eu imagino que a tendência é que realmente o Corinthians não demita o Dorival e que espere pelo menos mais um pouco aí para poder ver e qual que é a minha opinião sobre isso. Eu acho que o Dorival, ele é aquele cara, eu acho muito difícil o Corinthians brigar contra o rebaixamento com o Dorival. Acho muito difícil o Corinthians ser rebaixado com o Dorival no comando. Eu acho que ele é um treinador ali para poder ficar no meio de tabela, sabe? O trabalho do Dorival hoje é um trabalho de meio de tabela. Então, eu acho que qualquer coisa além disso seria muito difícil o Corinthians conseguir um técnico que levasse ele para Libertadores ou brigasse por título, coisa do tipo. E eu acho que as chances de você demitir o Dorival e trazer um outro treinador que possa fazer um trabalho que te rebaixe é muito grande. Então, contabilmente, esportivamente, eu acho que hoje o Corinthians não corre riscos de rebaixamento. Eu vejo algumas pessoas falando de riscos de brigar para não cair, de 45 pontos. Eu acho que o Corinthians está distante dessa realidade, mas eu também acho que esse ano vai ser um ano insosso pro Corinthians. Vai brigar ali pelo meio de tabela. Se conseguir passar do Palmeiras na Copa do Brasil, muda a chave, aí a gente começa a pensar em outras coisas, começa a pensar grande, pensar em título, coisas assim. Mas, sinceramente, depois do jogo de ontem, qualquer pessoa que disser que tá animada, que tá empolgada com o restante do ano do Corinthians vai estar mentindo. Eu acho que qualquer um tem noção de que o clube tá num momento muito difícil politicamente, um momento muito difícil economicamente, esportivamente falando e até mesmo dentro da torcida, que era o último ponto que eu queria falar agora, antes da gente passar para a questão Memphis Depay, né? Porque eu acho que é um gancho que pega uma coisa com a outra. Cara, parte desse meu desânimo referente ao Corinthians como um todo passa também por um clima muito bélico que tem entre a própria torcida, sabe? A torcida do Corinthians ela tem tido muita dificuldade de conseguir entrar numa sintonia, uma torcida que sempre foi muito unida, uma torcida que sempre teve muito ali esse espírito de unidade, sabe? De comunidade como um todo. Parece que tá cada vez mais distante e atacando a si mesma. Eu tava até comentando com alguns amigos meus referente a essa questão do pós-jogo, né, nas redes sociais. Eu prefiro muito mais ver piadinhas de acesso negado, piadinhas de rivais, sabe, falando sobre o jogo de ontem e tal, do que entrar nas redes sociais e ver lá, você defendeu o Romero, você é responsável pelo que o Corinthians está passando, é impossível a gente lidar com o Memphis Depay, coisas do tipo assim, sabe? Eu acho que a gente tem opiniões muito fundamentadas em nada, opiniões tiradas do mais completo nada, sem nenhum embasamento, muito rasas como um todo, assim, e que elas têm um único objetivo ou de fomentar mais debates agressivos ou de conseguir engajamento, e muitas vezes um tá ligado no outro, sabe? Então, o famoso rage bait, eu acho que a torcida do Corinthians hoje tem muitas pessoas que fazem isso, e aí por estar num momento difícil, num momento complicado, num momento no qual o torcedor tá com os ânimos à flor da pele, é onde os torcedores mais caem nesse papo e aí começam a se atacar uns aos outros e também atacar ativos do clube, ativos que muitas vezes não são os principais culpados, né? Criam espantalhos para poder bater, às vezes batem em cachorro morto e não atacam o principal ponto, sabe? Eu acho que foi pouquíssimo falado ontem da péssima partida do Carrilho, foi pouquíssimo falado ontem da péssima partida do Félix Torres, e aí a gente bate nos fantasmas de sempre, né? No Memphis, que supostamente ganha 6 milhões por mês, coisa que já foi desmentido. Fala do Romero, que todo mundo já sabe que não tem a menor condição de se manter como jogador do Corinthians. E pouco se fala de jogadores que foram extremamente nocivos para o jogo de ontem, foram extremamente descompromissados, com os jogadores que deixaram a gente com um asco do jogo de ontem, com nojo do jogo de ontem. Então, longe de mim querer ditar como cada um tem que torcer, mas se você assiste aqui o canal, eu imagino que você tem algum tipo de simpatia pela minha análise. Se você chegou até aqui com 15 minutos de vídeo, você deve estar concordando com alguma coisa que eu falei. Por favor, parem com essa questão de atacar e criar fantasmas para vocês mesmos combaterem, sabe? Eu acho que nesse momento é o momento da torcida do Corinthians entender que tá todo mundo no mesmo barco e falar e lidar com os reais problemas. Eu acho que hoje a gente tem
informadores de opiniões, a gente tem alguns jornalistas que têm criado alguns problemas que não existem no Corinthians. E agora falando principalmente sobre o Memphis Depay, ontem ele foi substituído no intervalo, numa substituição inacreditável do Dorival, não faz sentido nenhum o Dorival manter o Romero em campo e tirar o Memphis. E colocou o Guinegão e tal, e o Memphis nem voltou do vestiário para o banco de reservas, tomou banho, ficou por lá mesmo. Participou da última reunião entre os jogadores ali no vestiário pós-jogo, né? E depois foi embora antes que os demais jogadores fossem junto com ele, né? E foi embora sozinho. Sobre isso, parece que a gente se aproxima cada vez mais para um fim de ciclo do Memphis Depay. Nem um ano depois dele chegar, já se fala muito de diretoria que não compra, não vai com a cara dele, que tem ressalvas referentes ao contrato, fala dele estar insatisfeito com a falta de reforços do clube, com a falta de ambição, com a desorganização como um todo. Então, eu acho que a gente se aproxima para um fim de ciclo do Memphis. Eu acho que a gente deve ver ele longe do Corinthians ainda nessa temporada. Não sei se nessa janela ou no final do ano, mas eu acho muito difícil que Memphis comece 2026 como jogador do Corinthians. Para mim, é uma pena. Eu acho que ele é um jogador que ele tem muito a agregar. Eu acho que se tiver um elenco bem montado, e quando eu falo um elenco bem montado, eu não falo gastar 100 milhões novamente, mas eu falo de aproveitar os 20, 25 milhões de folha que o Corinthians tem hoje, sabe? Você monta um time um pouco melhor estruturado, um pouco mais equilibrado e você dá condições para esses jogadores participarem, né, do jogo, terem uma base de sustentação por trás. Eu acho que fica mais fácil você brigar por títulos. O Corinthians ganhou um título esse ano, né? Eu acho que a gente esquece muito disso. E um título com uma participação direta do Memphis Depay. Então, é aquela coisa, eu sou um defensor do Memphis, mas ontem a partida dele foi ruim, apesar dele ter dado o passe para o Romero ficar cara a cara com o goleiro e perder mais um gol. Eu acho que a partida do Memphis ontem foi ruim, a postura dele me incomodou bastante. Ele foi um jogador ontem que pouco combateu, ele foi um jogador que parecia desinteressado, principalmente depois do segundo gol do São Paulo, né? Eu acho que ele, quando tem esses momentos de desconexão do jogo, é muito quando o Corinthians está perdendo, ou então quando o Corinthians está passando por algum tipo de dificuldade ali dentro do jogo que não consegue dar condições para ele poder participar, né? Então o Memphis é um cara que se desconecta muito fácil do jogo, e por conta disso, ontem a postura dele me irritou bastante. Ainda assim, ele tá longe de ser o maior dos problemas do Corinthians, né? Ele é o vice-artilheiro do ano, o vice-assistente, eu acho que é o jogador, o primeiro ou o segundo jogador com mais participações em gols do Corinthians. Eu acho que mandar ele embora vai gerar mais problemas do que soluções, né? Mas levando em consideração que a torcida já escolheu esse lado de atacar o Memphis, de criar ele como um espantalho para poder bater, 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 principalmente por não dar algum tipo de resultado, por não resolver os jogos. Ele não tem nenhum gol em clássico ainda, mas óbvio, tem as assistências, tem os gols importantes que salvaram o Corinthians do rebaixamento no ano passado, foi importante na campanha do Brasileirão, deu assistência pro gol do título desculpa, do Paulistão, não do Brasileirão. Então, eu acho que o Memphis ele tá longe de ser o problema, ele deveria ser a solução, mas nesse momento ele não está sendo a solução dos problemas do Corinthians. E por não estar sendo a solução, não estar conseguindo tirar coelhos e coelhos e coelhos da cartola, a torcida escolheu ele para poder bater. Não só a torcida, como a mídia, a própria diretoria. Eu acho muito injusto a forma como está sendo lidada com essa situação do Memphis, apesar de também achar que ele deve muito ao Corinthians referente a participações em competições internacionais. A gente viu que a postura dele em campo contra o Barcelona, contra a Universidade Central da Venezuela, contra os times da Sul-Americana foram nojentas. Eu acho que o Memphis foi muito, muito, muito mal nos jogos de competições sul-americanas do Corinthians esse ano. E em clássicos ele também deixa um pouco a desejar. Então, tudo que envolve o Memphis gera muito barulho, muito burburinho. Eu não sei se é a melhor escolha ele sair do Corinthians, mas eu acho que se ele sair, a torcida finalmente vai conseguir virar os olhos para os problemas reais, sabe? E o Corinthians perde dentro de campo, ganha financeiramente com a saída do Memphis, né? Mas eu sinceramente acho que a saída dele seria mais um motivo pra gente ficar desanimado pro restante da temporada e perder um pouco das expectativas pro restante da temporada. Acho que é isso, né? Falamos de Dorival, falamos de Memphis. Eu não demitiria o Dorival agora, né? Já falei pra vocês. Eu não mandaria o Memphis embora também. Partida nojenta do Corinthians ontem. Terrível, terrível, terrível. Jogo pra poder desanimar qualquer um mesmo. E voltamos na quarta-feira. Voltamos aí pra poder enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira em casa. E aí no final de semana que vem tem Botafogo. E na outra quarta, não nessa, na próxima, Palmeiras. Então tudo tende
Tudo indica que teremos semanas bem movimentadas aí no universo corintiano e estaremos aí para poder fazer o pós-jogo nessas partidas aí para a próxima semana, tá bom? Acho que é isso, rapaziada. Deixa o like aí, compartilha o vídeo para outras pessoas para poder chegar em mais corintianos. Deixa um comentário também sobre essas questões todas e vai Corinthians.